Olá, amigo espectador de Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma pérola perdida dos quadrinhos brasileiros, Rubik, de Felipe Portugal. Bom, trabalho recente, né, do Felipe Portugal, o Rubik, que se a gente manuseia a edição, parece um manual que viria, sei lá, no liquidificador ou qualquer eletrodoméstico de fácil operação, porque ele é realmente muito fino, né? Assim, folheando também, a gente percebe que não tem nenhum arrobo narrativo gráfico explosivo, né, no caso. Mas, na verdade, esse formato diminuto e essa superfície, elas mal dão conta da gente descrever o grau de profundidade que existe aqui, porque são inúmeras camadas, são discussões assim que vão muito longe, não só em questões que a gente já comentou aqui, por exemplo, envolvendo Umberto Eco como interpretação e superinterpretação, como também outras coisas que a gente já falou muito também em O Escultor, que é a natureza da arte, recepção do público a respeito daquilo que você produz, e não por acaso, né, isso é tão metalinguístico que as protagonistas, elas são artistas de quadrinhos também. E, na verdade, eu lerei a introdução aqui, a primeira página do Rubik, que vai deixar todo mundo no mistério. Como eu e o Rafael também estamos envoltos numa névoa de mistério a respeito disso, porque nós, na verdade, não encontramos informações para confirmar ou não o que está escrito aqui. Então, vamos lá. Os relatos a seguir foram retirados de documentos oficiais. Ilustrei, à minha maneira, o diário da desenhista Alice Sato Mendes, que se isolou com a roteirista Helena Stein num chalé no interior de Santa Catarina em dezembro de 2017. Não alterei nenhuma palavra de seus escritos, mas tomei a liberdade de corrigir alguns erros de ortografia. Felipe Portugal, 2020. Bom, partindo disso e partindo do fato de que Rubik, talvez você não esteja familiarizado com o termo, mas se trata do nosso famoso cubo mágico aqui, esse quebra-cabeça aí tão famoso e tão oitentista, né, que o pessoal acabou redescobrindo agora. E a partir da relação com esse quebra-cabeça, né, e com esse caso aqui, supostamente real, a gente aqui não sabe, não tem como afirmar, o Felipe Portugal, ele criou uma narrativa que agora sim eu me sinto confortável para, sei lá, trazer uma referência de fora. Eu acredito que ele se assemelha muito com Bergman, né, até pelo cenário bucólico, né, o cenário onde essa história se desenrola só com essas duas personagens, mas também com o Pi, do Darren Aronofsky. Eu acho que essas fronteiras da percepção, elas estão muito próximas desse tipo de narrativa cinematográfica, né? Antes de entrar nesse sentido, eu queria só lembrar ao amigo espectador que o Rubik, ele é parte de uma coleção, a coleção O Gritos, que é publicada pela Ugra Press, que é sediada aqui em São Paulo e que dá espaço dentro dessa coleção para quadrinistas praticarem quadrinhos experimentais. Então, assim, eles permitem liberdade criativa total, e o que a gente vê são algumas das histórias mais variadas possíveis, que transitam entre o mais louco e lisérgico até o mais experimental e tétrico, até algumas abstrações com profundas camadas, como você disse, que é o caso do Rubik, né? Mas o que eu posso garantir ao amigo espectador é que, para quem gosta de experimentalismo, para quem gosta de ver criadores com total espaço para pensar, para abstrair, para enlouquecer, o Gritos é mais do que recomendado. É uma das melhores, se não a melhor publicação independente de quadrinhos do país, contínua, nesse exato instante. Isso dito, o que o Daniel mencionou agora nessa questão do Pi, do Darren Aronofsky, mencionou também Bergman, eu acho que não é à toa, né? São caras que brincam muito com os limites da percepção e a maneira como se constrói o pensamento e como o pensamento molda a realidade. Então, falando sobre a sinopse, parece que há um desencontro entre o título, né, Rubik, e o que a história propõe. É uma das muitas brincadeiras do autor, brincadeiras assim, né, um dos muitos experimentos do autor Felipe Portugal, porque, claro, aqui, e é preciso deixar isso claro para o amigo espectador,
como é um quadrinho que convida a reflexão, a abstração e a imersão, nada do que a gente diz aqui é uma interpretação categórica e definitiva, mais do que é a nossa, a mim, do Daniel, a nossa visão subjetiva, aqui num sentido bem epistemológico, do que o quadrinho apresenta. Então, assim, o Rubik, o cubo mágico, ele se revela no quadrinho de muitas formas. Primeiro, porque o cubo mágico é essencialmente um jogo de construção e desconstrução. Você vai girando ele, tentando encontrar a melhor maneira de fazer com que os lados fiquem iguais, e para isso você precisa ir alinhando eles aos poucos. Às vezes você conquista um lado, mas o resto está bagunçado, então você tem que desmontar aquilo, etc, etc. E essa é uma metáfora que na HQ fica muito clara, porque as artistas, elas partem para um retiro em Santa Catarina com uma proposta muito clara. E conforme os eventos eles se desenrolam no diário da Alice, você vê que a percepção delas, dessa situação toda, se desconstrói e muda de uma maneira bastante brutal. E a maneira como ela se reconstrói, né, para seguir a metáfora do cubo, depende muito, né, da recepção do leitor sobre a percepção das autoras do que está acontecendo ali. Isso porque, assim, é um gibizinho muito curto, então parece até estranho a gente falar de plot twist no meio do caminho, mas tem, porque quando você chega no fim, há uma mudança brusca na direção das coisas e você é pego de surpresa, e essa mudança brusca nas coisas ressignifica muito da leitura dessas poucas páginas até então. E como o Daniel falou, tem diversas camadas nos quais essa metáfora se aplica, e mesmo ele mencionou, e é verdade, a estrutura, a diagramação, a grade dos quadrinhos, ela não é criativa. Pelo contrário, ela é bastante tétrica, são 4 quadros por página, mas isso cria um efeito visual quando você pensa na questão do cubo mágico, que é muito interessante, porque é como se peças estivessem se encaixando, é como se fosse um baralho ou os próprios quadradinhos do cubo buscando o encaixe conforme a interpretação do leitor flui. Então, o Felipe ele foi muito feliz em usar esse espaço, o Daniel mencionou a coisa do escultor, né? Trazer essa questão da metalinguagem, de pensar um espaço onde imagem e palavra se ressignificam. A página do quadrinho é o espaço branco, é a folha em branco, o espaço metalinguístico, onde a imagem manifesta a palavra e a palavra constrói imagens. E o Felipe entende quadrinhos dessa forma, porque é o que ele demonstra em Rubik. Porque a narrativa que existe ali, ela é muito curta para se pretender um desenvolvimento mais aprofundado de uma trama que parece de suspense, né? Até para resgatar o que o Daniel falou da coisa do Bergman e do Aronofsky, existe um quê de suspense, mas é um suspense que acaba imerso na abstração que a trajetória delas ganha, porque ela começa como uma coisa muito concreta, né? São artistas que vão tentar se isolar do meio dos quadrinhos com os quais elas convivem e estão muito frustradas para tentar criar algo maior, melhor, e acabam consumidas por esse desejo de uma forma que é completamente abstrata. Então a gente tem essa transição do concreto para o abstrato, a gente tem a coisa do desejo e do objetivo se tornar devaneio e delírio, a gente tem imagens, cenários concretos, sabe, suburbanos, se tornando algo como um aspecto de terror esotérico, porque existe, né, no fim da HQ, nas páginas finais, existe um quê de horror ali, no sentido mais estrito do gênero, né? Então, assim... mais existencial no caso, né? Eu diria... Exato. Eu quero usar a palavra horror para não usar, por exemplo, terror, que eu acho que horror é uma coisa mais... É algo que mexe mais com a intuição do que com a coisa da fisicalidade e tudo mais. Eu acho que o Felipe, como eu disse, foi muito feliz, porque ele conseguiu usar esse espaço da HQ ao máximo. E para não... Se o amigo espectador ainda não entendeu, é exatamente por isso que nós estamos falando de Rubik hoje. Porque é um exercício sobre histórias em quadrinhos em um nível de excelência, para demonstrar que não é a quantidade de páginas, não é as cores, não é as técnicas, não são elementos
categóricos distintos que fazem com que uma HQ seja grande. É o entendimento da arte enquanto tal. Bom, você já fez aí uma relação muito apropriada e muito conveniente com o Cubo Mágico, né? Mas a gente tem que ir mais a fundo e lembrando aí para quem está assistindo que a gente já falou que não vai dar spoiler, mas algumas coisas elas são importantes a gente citar e não vai estragar a experiência de ninguém, mas é importante a gente citar para poder desenvolver determinados raciocínios aqui. Em primeiro lugar, eu já havia comentado aí essa questão da narrativa mais tradicional, aí esse lance dos 4 quadros, mas a gente está falando de uma história sobre criadoras de HQ, né? E lembrando que essa história, de forma alguma, ela está direcionada somente a quem produz ou quem tem aspirações de produzir HQs. Não, na verdade, ela é um tesouro para quem se dispõe a esse exercício da interpretação e vê algum prazer em destrinchar esse tipo de coisa, né? Separar aí, procurar as intenções do autor, as intenções da obra, que a gente sabe que nem sempre convergem. Vamos lá. A gente tem a Alice, no caso, que é quem narra a história através do seu diário, que ela é a desenhista, e a Helena, durante essa residência artística, né, para criar alguma coisa que realmente rompa os limites da mídia de quadrinhos, existe um embate entre elas que a Helena acha a representação figurativa da Alice nos desenhos um negócio careta, que tem que ser, sabe, não pode ser assim, a gente tem que transcender, não sei o que lá. Por outro lado, cara, o que é mais careta ou quadrado do que um cubo, né? Tem essa brincadeira muito bacana aqui também, e quando a gente fala da história, quando a gente fala desse conflito, parece que a gente está à frente a uma narrativa e um roteiro completamente non sequitur, né? Que vai fazer um sentido. Se você mostrar para 100 pessoas, você tem 100 sentidos de acordo com a vivência de cada um. E sabe, vai ser um negócio muito louco que todo mundo vai quebrar a cabeça e não vai, sei lá, encontrar propósitos aqui. Mas dentro disso, cara, vamos lá. Essa história, para mim, e isso é um negócio que me interessa muito, ver esse infinito, esse ciclo infinito dentro de uma obra tão pequena, porque você tem algo que diz tanto através de subjetividade no seu texto, mas que, por outro lado, quando você abre e olha a superfície, é um negócio, uma narrativa completamente tradicional. Então, é exatamente esse embate, eu diria que, de novo, trazendo Bergman à la Persona, que as artistas, aí, roteirista e desenhista têm dentro da história, não à toa são duas protagonistas, né? Exato, cara. Queria trazer um autor aqui nesse programa pra gente, sabe, inquiri-lo sobre determinadas escolhas aqui. É exatamente essa inversão que é muito bacana, porque alguém podia acusar o cara também de ter sido excessivamente tradicional e quadrado na hora de compor essa história, né? Tal qual o problema das protagonistas dentro da história, né? E conforme a coisa avança, cara, eu não vou nem falar que existe algo aqui que também é uma sacada de gênio, que tem a ver com o movimento de zigue-zague, né? Que está expresso diretamente dentro do texto, mas também quando você pensa em como você acompanha uma página de quadrinhos, faz todo sentido. É o simples, o, entre aspas, ordinário, mas que também é extraordinário, né? Paradoxalmente, cara. É esse tipo de coisa que só poderia acontecer dentro de uma história em quadrinhos. E é justamente isso que faz com que o Rubik, ele podia estar naquele nosso programa recente de metalinguagem nos quadrinhos facilmente. Sim, e assim, de formas assim, diretas e menos evidentes. Não, concordo plenamente, cara. Inclusive, cagada nossa, né? Não ter mencionado o Rubik lá, porque a gente já tinha lido ele. Sim. Tá enrolando para fazer o programa tem um tempo. Mas eu acho que você falou muito bem essa coisa da representação do quadrinho com o Q maiúsculo neste quadrinho em Rubik, porque eu acho que de todas as camadas, de todos os exercícios metalinguísticos que a gente tem nessa HQ, eu acho que essa talvez seja a principal, porque é um quadrinho que fala sobre quadrinhos em todas as suas etapas, a produção dos quadrinhos, a recepção dos quadrinhos, a interpretação dos quadrinhos, o peso que a cultura dos quadrinhos exerce sobre as pessoas, porque também
tem essa questão. É um quadrinho que, por exemplo, eu não vou dizer que ele não é universal, mas ele tem um sentimento que é muito enraizado no que a gente vê de muitos autores e da realidade dos quadrinhos no Brasil, né? Não à toa, a pessoa que me indicou o quadrinho, que pediu encarecidamente para que eu lesse ele, foi um autor de quadrinhos nacional, que é o nosso amigo Wagner William. Falou, cara, isso aqui é muito bom. E de muitas formas eu entendi por que ele achou esse quadrinho tão genial, cara. Porque eu imagino que aquilo deve falar com ele em um nível muito íntimo, enquanto criador de quadrinhos, porque o Felipe Portugal, ele traz essa sensibilidade de uma forma que é muito perene, que é muito latente, mas que é perceptível. Porque lendo o Rubik, que de novo tem um espaço muito curto, tanto de tempo quanto físico, para representar toda essa narrativa dos quadrinhos, acaba usando esses signos muito bem, seja na coisa da diagramação, da disposição dos quadros, na escolha do tema, na escolha das falas das protagonistas, que é muito importante, tá, gente? A maneira como elas falam uma com a outra, essa dinâmica entre roteirista e desenhista, que é inclusive por isso um dos motivos pelos quais eu e o Daniel ficamos com uma pulga atrás da orelha, do tipo, será que isso é real mesmo? Porque é uma situação que é conveniente, simbólica demais para representar tão bem o que significa ser quadrinhos no Brasil. E aqui eu juro que eu estou tentando usar o verbo da maneira mais abstrata, mas também mais precisa, porque é difícil categorizar Rubik em toda a sua pequena potência, mas se eu tivesse que fazer isso, seria exatamente dessa forma. Rubik é um quadrinho sobre o que é ser quadrinhos no Brasil. Talvez com alguma aspiração universal, eu imagino que um monte de gente que produza quadrinhos ao redor do mundo provavelmente se identifica com aquilo, mas como um leitor, como um comentarista de quadrinhos dentro da realidade que a gente vive, aquilo fala para mim num sentido que é muito íntimo e que, para não deixar a metáfora fugir, me ajudou a pensar e a reposicionar algumas peças da realidade dos quadrinhos que a gente vive por aqui. Eu acho que vai até mais além. Eu acho que ele dialoga com qualquer forma de criação artística, porque, cara, em pleno século XXI, em que, sabe, 50 anos atrás, já se falava que todos os filmes bons já haviam sido feitos, né? Então, o que fica para as gerações posteriores? Fica, sei lá, cara, eu tenho que inventar um negócio, fica aquela pressão de transcender, de fazer alguma coisa que, nossa, cara, porra, ninguém fez isso, quebrei barreiras, fiz isso, aquilo, não sei o que lá, e isso se reflete muito no lance da Helena aqui na HQ, que fala, porra, a arte figurativa já tá superada, não sei o que lá, tal, embora a outra não concorde com isso, né? Eu acho que em determinado momento, cara, na atualidade, todo mundo que faz algum tipo de trabalho criativo dessa natureza, não importa a mídia, se bate com isso, né? E tem que brigar internamente com isso, sabe? Pô, será que eu tô fazendo mais do mesmo? Nesse ponto, a gente tem, como a gente já falou do escultor, mas tem também, acho que uma obra que evoca, né, essas questões mais criativas, a manifestação artística no geral. Seria também o documentário Duna de Jodorowsky, né, que, sabe, é uma ode ao processo criativo, sabe, em diversos níveis. Aqui a gente tem algo que é mais intimista e que é mais melancólico, sim, mas eu acho que eles conversam de alguma forma. Dito isso, a única coisa que aparece aqui pra nós, cara, acho que no final, que a gente não vai falar o que é, mas a minha interpretação é assim, cara, desprezem certos pesos, né, de gerações passadas que a gente carrega aqui, sei lá, para tentar fazer coisas muito diferentes ou muito notáveis, cara, e simplesmente façam, né? Eu acho que de uma forma ou de outra, cara, a mensagem que fica no Rubik é essa. Sim, cara. Inclusive esse é um dos motores, assim, é uma das poucas coisas realmente explícitas que existem na narrativa e exatamente por isso não deixam de ser importantes. Quando eu falo sobre a questão da cultura dos quadrinhos, eu acho bastante simbólico e ao mesmo tempo sintomático que essas autoras tenham acabado de sair de uma convenção de quadrinhos. Porque nisso você encontra algumas características que são muito interessantes. Primeiro, a gente está falando de um modelo de organização e aglomeração cultural de uma mídia específica, de quadrinhos aqui falando, que não era comum até
a CCXP explodir. Essa coisa de convenções de quadrinhos, gostemos ou não de admitir isso, mas ganhou muita força, e os artistas, por sua vez, ganharam maior exposição na medida do que isso significa, por causa desse tipo de evento. Mas, da mesma forma, isso aconteceu em um momento em que a gente vive a era da hiperinformação, em que todo mundo tem acesso e opinião sobre diversos tipos de informação, e isso inclui arte enquanto informação. E isso, para os artistas, exerce, de fato, um peso muito grande, porque criar se tornou um processo de ou abraçar ou fugir de referências. Claro que, se a gente pensa no processo criativo per se, assim, pensando na história do processo criativo, é óbvio que tudo é referencial. Entendeu? Não existe você não traçar uma obra de arte ou um movimento artístico a algum elemento imediatamente anterior, alguma inspiração. História, gente, não é feita de elos, sabe? Não é feita de coisinhas encaixadas. A história é contínua. Não se permitam esses anacronismos. E isso o Felipe trabalha muito bem, porque ele expressa essa frustração de uma maneira que não emite um juízo moral. Pelo contrário, ele não está dizendo, isso é bom, isso é ruim. Ele está dizendo, olha, a dificuldade do artista e, portanto, da arte é superar esse momento. No caso, os quadrinhos, é superar essa questão do tipo, a barreira do art house, vamos chamar assim, que é onde está essa crítica, sua arte é muito figurativa. Mas qual é o problema disso? Porque a gente está fugindo dessa coisa da cultura nerd, geek, que engessa a produção artística. Sim, mas ela também abre portas em alguma medida. Então, assim, o que eu acho interessante do trabalho do Felipe, e principalmente pela maneira como a coisa toda termina, que é um convite a essa reflexão, a minha dica, inclusive, para o amigo espectador é justamente essa. Enquanto você estiver lendo, evite a armadilha dos juízos morais e tente dirigir a sua percepção para um sentido mais estético, menos moral e mais estético. E talvez essa visão do cubo mágico apareça com maior clareza. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa Desmontando o Rubik, de Felipe Portugal. Se você gostou do que a gente falou sobre esse quadrinho, a gente vai deixar um link aí na descrição do site da Ugra para você poder comprar e dar uma olhada, inclusive, no resto da coleção O Gritos. E se você mora aqui em São Paulo, você pode dar uma passada lá na Galeria Ouro Velho, ali na saudosa Rua Augusta, onde fica a loja da Ugra, e você pode comprar direto lá e ajudar as comic shops que precisam da sua grana. Lembrando, claro, somente respeitando os protocolos de segurança e se você já estiver vacinado. Se não, fique em casa e compra pelo link. Visite o nosso site formiguelétrica.com.br. Se você quer mandar um e-mail para a gente, mande para natela@formiguelétrica.com.br. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. E não se esqueçam de que a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/formiguelétrica, onde você pode contribuir com o que você puder ou quiser para ajudar a nossa causa. É isso? Até semana que vem. Tchau!